influência espiritual, magnetismo espiritual. E ao exalar, irradiamos realizações, desejos de todos os seres. Que essa luz que absorvemos ao inspirar, ao exalar, motivada pelo amor e a compaixão, se transforme naquilo que cada ser necessita: prosperidade, saúde, bens materiais, sabedoria, transcendência. Uns instantes absorvendo magnetismo, bênçãos, influência espiritual e emanando bem para os seres. Uma inspiração mais profunda, retornamos. Essa é uma experiência breve que a gente deveria visitá-la todos os dias. É muito fácil. Dá um sentido para o que somos, dá um sentido para o que meditar no refúgio e no amor e a compaixão. Refúgio, natureza divina, que somos, ser divino. Compaixão, amor para todos os seres. Fazer uma meditação dessa de 3 minutos, 5 minutos ao dia, é cultivar a visão de sabedoria. Isso transforma todo o nosso dia a dia. Isso vai se acumulando. Esses 5 minutos de hoje se acumulam de amanhã. E depois de um ano, somos outra pessoa. Porque essa acumulação, ela chega um momento, ela se transforma. Ela vai acumulando, parece que nada muda. Mas ao cabo de um tempo, surge uma metamorfose espontânea. Estamos mais puros, temos mais sabedoria. A nossa visão é mais clara da verdade última, se transforma. Então, é algo muito simples, mas que os resultados são maravilhosos. Essa é a meditação mais básica assim, do budismo, né? Mais simples, que é a meditação primeira que a gente sempre faz antes de fazer qualquer prática, que é refúgio e bodhisattva. Aí podemos estar muito tempo, refúgio, amor e compaixão. Fazer essa prática com a respiração, observar essa luz, deixamos de ser um ser carente que eu necessito e passamos a trabalhar com a potência do que eu sou. Então, eu sou um ser divino que estou conectada com o infinito universo, reconheço o que realmente sou e absorvo em cada respiração. Isso se chama oração contínua. Realizo a oração contínua através do inspiro-expiro, absorvo luz universal e realizo o bem de todos os seres. Isso é deixar de ser um carente necessitado do eu, inferior do ego, e passar a manifestar o poder da divindade, que é a nossa natureza divina. Então essa prática feita todo dia já traz muito benefício. Agora vamos fazer um exercício assim do primeiro veículo de pacificação mental. Então a gente escolhe sempre um objeto no qual vamos a repousar a mente. Então, é muito importante. Vocês vão escolher, olhar cada um desde onde está, pode ser o ponto da cadeira, pode ser um objeto que você coloca, e aí você, por exemplo, eu vou colocar isso aqui e vou olhar para isso. Vocês escolhem um objeto, qualquer um. Significa, você escolhe um objeto, escolhe um ponto, e aí você vai colocar a tua mente. Simplesmente descansa. Que a mente não se distraia, mas também sem forçar, e ficar não posso ser. Não, confortável, corpo confortável, mente aberta, mas simplesmente cumprindo com esse propósito que é a não distração. Respiração mais profunda. Isso no começo se faz minutos, os minutos se aumentam. E se considera que o praticante tem um domínio sobre essa prática, porque consegue ficar meia hora descansando no espaço sem nenhuma distração. Surgem pensamentos, mas não se distraem. Ao não se distrair com os pensamentos, a mente vai ficando num estado de calma e você simplesmente, objeto ali, a mente descansando, a visão interior descansando no espaço. Paz mental, qualidades, tudo vai acontecendo. Então esse é um exercício de centramento
do primeiro veículo, a gente pode mudar o objeto. Se a gente trabalha com uma imagem sagrada, a gente está estimulando também virtude e bênçãos. A gente põe a imagem de Cristo e faz essa mesma prática. Ademais de estar trabalhando com centramento e pacificação mental, a gente está coemergendo com as bênçãos que a figura está estimulando na nossa mente por um estado interior sagrado e virtuoso. Se a gente trabalha com um copo de água, a gente está estimulando transparência. Se a gente trabalha com uma chama, a gente trabalha com claridade, estimula a claridade. Se a gente pega um espelho e coloca uma chama, e medita na chama, no espelho, estamos trabalhando com reflexo. Nós estamos trabalhando diretamente com a ilusão da mente no tipo do reflexo. Tem muitos objetos que a gente pode estar utilizando para trabalhar o centramento, mas que ademais trabalhamos outras qualidades da mente também. E se trata de obter o resultado, que em cada objeto diferente, permanecer meia hora sem distração, contemplando o objeto para integrar o resultado da proposta que cada objeto está concedendo. É uma prática Mahayana agora. Mahayana, amor e compaixão, grande veículo. Então a gente vai trabalhar com a presença de todos os seres. Então vamos fazer uma prática interior, onde fecha os olhos. Conectamos com o refúgio, a bodhicitta, sentimos a respiração. Vamos imaginar a nós mesmos, na nossa condição inferior, fazer uma meditação que se chama Mind. Imaginamos nós mesmos, com todas as nossas carências, limitações e dificuldades, e desde o aspecto divino, que é a nossa natureza búdica, vamos, por compaixão, absorver a negatividade, fazer essa transmutação, e na exalação, concedemos a nós mesmos todas as qualidades necessárias. Fazemos algumas inspirações e expirações. O eu superior trabalhando com o eu inferior, transmutando o estado de carência, o estado de potência. Nos vemos que de respiração em respiração estamos mais claros e perfeitos. Fazemos o mesmo exercício com amigos, familiares, seres queridos. Colocamos a eles na nossa frente, vamos absorver toda a negatividade, problemas, e vamos a dar virtudes, qualidades, sabedoria, mérito, prosperidade, tudo de bom em cada exalação. Vendo a todos os nossos seres queridos num estado de felicidade, bem-estar. Visualizamos agora os seres neutros, nossos vizinhos, aqueles que não despertam uma emoção determinada. Podem ser as pessoas do comércio, as pessoas que a gente habitualmente pode encontrar, as caras conhecidas, mas que nem são amigos nem inimigos, mas que estão aí, os seres que são neutros a nós. Também a eles vamos absorver sua negatividade e vamos a conceder de bênçãos, iluminação,